Vergonhoso, pífio, patife, essa é a partida do Brasil contra a equipe da Tunísia. Um amistoso de teste que deu pra gente ver escancaradamente como que foi esse ciclo da Copa do Mundo de 2026, né? Pra essa Copa do Mundo de 2026, essa é a grande verdade. Então vamos começar com as escalações. De um lado, nós temos aqui a seleção brasileira, Bento, goleiro, Éder Militão, Marquinhos, e o Wesley, que não foi muito bem, e Bento também, que não foi muito bem nessa partida. A gente tem que ser sincero sobre esses dois jogadores e a gente vai descorrendo conforme for rolando o vídeo. Casemiro, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Estevão, Rodrigo e Vini Júnior. Essa era a escalação titular do jogo contra a seleção da Tunísia. E aqui tá a escalação da Tunísia, né? Assim, eu vou tentar falar o que eu entender, tá ligado? Vamos lá. Dahem no gol, Taubi, Meriá, Brawl, Abdi, Valeri, Sassi, Chique, Aníbal, né? Saad e Mastouri. Essa é a seleção da Tunísia que veio muito forte dentro de campo. Não dá para subestimar um elenco desse aqui porque os caras conseguiram construir um bom elenco taticamente falando, né? E a gente já começa o jogo com o Brasil muito fora do jogo, extremamente fora do jogo. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente pensa em seleção brasileira, a gente tem que ter o discernimento de que parece que tem jogo que entra 100% e tem jogo que não entra 100%. Essa é a grande verdade sobre a seleção brasileira nos dias atuais. É a cara do Ancelotti também, acontecia isso demais no Real Madrid. Na seleção brasileira é o que mais vem acontecendo agora também. E essa partida foi muito escancarado isso. Uma defesa que sofreu muito e uma Tunísia que foi para cima, pelo menos no primeiro tempo, que eu estou resumindo para vocês, com tudo o que tinha de força. E conseguiram ir muito bem no primeiro tempo, essa é a grande verdade. Tanto que teve a primeira finalização logo ao primeiro minuto de jogo, finalização da Tunísia de cara, e estava escancarando essa falta técnica na defesa da seleção brasileira, que estava muito desacordada, principalmente com o Bento e com o Wesley. E aí, a gente teve também a chance do Brasil, logo aos 3 minutos, com uma finalização, mas acaba esbarrando nessa linha da equipe da Tunísia, que jogou defensivamente no 5-3-2, muito bem compactado defensivamente. Então foi uma seleção que conseguiu se fechar muito bem os blocos de marcação, e um Brasil que não conseguiu entrar muito dentro, não conseguiu tentar fazer muitas coisas, um jogo que teria que ser, em teoria, por dentro, mas tentou mais por fora e também não conseguiu. Foi uma seleção que sofreu muito dentro de campo, a seleção brasileira, essa é a grande verdade. Isso não pode acontecer, principalmente em uma Copa do Mundo. Essa é a grande verdade. E também teve outro lance do Vini, né? O Vini que não apareceu muito, não foi o protagonista dessa partida, teve um lance ou outro, mas a verdade é que se ele é o craque dessa seleção no momento, ele tem que aparecer. E isso acabou não acontecendo de fato nesse jogo, o que era de notória importância ter acontecido. Porque se a gente fosse supor isso numa Copa do Mundo, um jogo que o jogador precisa aparecer, e aí, Vini? Você não quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo? Você tem que aparecer, cara. Agora tá na sua deixa, irmão. Você tem que estar lá, porque você é o cara da seleção brasileira, você é o cara do Mundial. E ele não apareceu. De fato, um jogo que ele precisava de aparecer driblando, tentando chutar. Tentou, claro, teve suas tentativas, mas foi um jogo muito fraco do Vinícius Júnior. Muito por conta da merecida defesa da Tunísia, que foi muito bem, mas um Vini que tem que aparecer mais em jogos importantes. Né? Claro, é um amistoso, teste, mas em si era um jogo muito importante. Essa é a grande verdade. E aí acabou que o Brasil começou a entrar dentro do jogo, começou a descorrer dentro de campo o que queria fazer, e aí começa o Brasil vindo para cima, vindo ofensivamente forte dentro de campo. Aí o Brasil sofre uma falta, Estevão bate e passa muito perto do gol, quase que faz o gol. Defesa segura, entre aspas, do goleiro da Tunísia, né? O Estevão, que bateu muito bem na bola, que foi o craque dessa partida. Essa é a grande verdade. O cara, assim, literalmente apareceu muito dentro de campo nesse jogo. E esse lance, a gente vai comentar muito agora sobre isso, escancara muito o que aconteceu com essa seleção brasileira nesse jogo, na minha opinião. Porque escancara não só esse jogo, mas como o ciclo inteiro da seleção brasileira. É um lance em específico que define isso, e vocês vão ver agora. O cruzamento veio, o Bento pega a bola. Olha isso. Não existe
você fazer uma porra dessa em um jogo de Copa do Mundo. Não existe. Isso é uma cobrança muito séria. Por que esse cara tá aqui ainda? Por que o Bento tá aqui ainda? É um goleiro que tá mal no Al Nassr, um time que não vem bem na Arábia, e aí você vem e me convoca uma porra de um Bento? O que ele tá fazendo nessa seleção? Essa é minha... Meu Deus, microfone. O que ele tá fazendo nessa seleção? O que ele tá fazendo ali dentro? Tem outros goleiros aqui no Brasil, por exemplo, e também lá fora que estão melhores. Claro, a gente tem um Alisson que lesionou, mas tem outros goleiros também que podem ser repostos no lugar do Bento. O Bento não traz nenhuma confiança. A seleção não traz nenhuma confiança. Esse lance escancara o que tá a seleção brasileira agora. Tá desconfigurada. É uma seleção que com um time titular não consegue fazer porcaria nenhuma. Beleza que no outro jogo ganhou do Senegal, ainda assim com dificuldades ganhou do Senegal. Mas é uma seleção que demonstra muita fraqueza. Não tem confiança. É uma inconstância muito grande. E não pode. Esse é o problema. Chega numa Copa do Mundo, imagina você jogar contra uma França e ter uma seleção que repõe a bola desse jeito e bate no adversário e volta, e os caras vão lá e fazem gol. Não pode acontecer uma parada dessa, essa é a grande verdade. E aí foi lá, passaram-se os minutos, né? Enfim, isso aqui, como eu disse pra vocês, escancara a bagunça que tá a seleção brasileira, que foi esse ciclo inteiro, mas que acredito eu que possa melhorar a longo prazo, eu espero que possa melhorar com o Ancelotti, que ele tem discernimento e tem conhecimento para isso, e esperamos que melhore até a Copa do Mundo. E é escancarado esse lance. O que é essa... Não só o Bento também, né? Como também o Wesley, que falhou muito, tomou cartão. Era o primeiro que ser substituído nesse primeiro tempo, mas no primeiro tempo não foi. Enfim, no erro de passe do Wesley também, que foi escancarado defensivamente, tanto que ele é uma bosta, tanto que ele é terrível defensivamente, o gol da seleção brasileira, o gol da seleção da Tunísia, né, assim, que eu mostrei antes aqui para vocês, do Mastori, escancarado, o que o Wesley, assim, se a seleção, ela tem que olhar as características, se ela quer ser melhor defensivamente e também ofensivamente, você não pode colocar o Wesley, porque o Wesley é só bom ofensivamente, ele provou isso no Flamengo, provou isso na Roma, e agora tá provando na porcaria da seleção brasileira de novo, cometendo essa patife, essa tenebrosa falha dentro de campo. Aí dá uma raiva desse carinha, desse sujeito, desse Wesley. É um bom jogador tecnicamente, excelente, é muito bom ofensivamente, mas se você quer ter um jogo bom defensivamente, o Ancelotti não vai poder colocar o Wesley. Essa é a grande verdade, na minha humilde opinião, né? Enfim, eu vou mostrar aqui o lance do gol pra vocês, né? Obviamente que sem áudio, que senão toma um copyright do caramba. A bola tá vindo ali, faz o cruzamento no erro do Wesley aqui atrás. Gol da Tunísia, 1-0 para a seleção da Tunísia. E aí o Brasil deu aquela acordada, falou, ó, a gente tomou gol, vamos acordar aqui, vamos tentar fazer alguma coisa, essa é a grande verdade. Casemiro deu uma finalização logo depois, uns 25 minutos de jogo, a bola acaba indo para fora, ele também apareceu um pouco nessa partida. E também teve Vinícius Júnior, que a gente estava cobrando muito, só que a defesa sempre travava, e ele não conseguia fazer praticamente nada. Outro lance, 1 minuto e meio depois, e não conseguiu finalizar ao certo e foi escanteio. E aí, cara, novamente, a seleção dormindo dentro de campo. É uma coisa que não pode acontecer de forma alguma dentro de campo. É uma situação muito séria. Como é que tu coloca uma seleção brasileira em alto nível numa Copa do Mundo e dorme? É um amistoso, é teste, é pra gente aprender que não pode ter falha, não pode existir falha. E mesmo que exista, tem que ser remediada, tem que ser corrigido na mesma hora. E isso aqui foi um erro do que o Wesley estava fazendo, assim, uma falta de entrosamento gigante da seleção brasileira, que escancara novamente o que eu digo para vocês, o ciclo da seleção brasileira, que foi uma devera porcaria. Enfim, vou mostrar o lance aqui para vocês. Isso aqui, cara, sim, cara, é pífio, é a notória prova de que a seleção ainda tá se entrosando e tá se conhecendo. Não pode acontecer isso em uma Copa do Mundo. Ancelotti, agora é você entender, colocar as peças certas, colocar as peças que realmente estão com confiança dentro de campo, que não é o caso do Wesley, que não é o caso do Bento, e falar, é essa a seleção principal.
É essa seleção que vai ganhar a Copa do Mundo, que vai competir dentro da Copa do Mundo e dentro dos fatores que estão determinados dentro de campo, da técnica do outro time, da tática do outro time e do que tem que ser proposto de jogo. Essa é a grande verdade. Enfim, e aí o Brasil tentando de novo, com o Vinícius Júnior novamente sendo travado pela defesa, e depois rola uma falta logo aos 37 minutos, e em vez do Estevão bater, coloca o Rodrigo, que também estava muito bem nessa partida, foi um dos únicos também que apareceu dentro da partida, e quase, tá? O goleirão foi muito bem aqui da Tunísia, quase que o Rodrigo faz um baita de um golaço. Essa é a grande verdade. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos, quase 41, indo para 42, deixa eu beber uma água. Tem esse lance aqui, em que o Matheus Cunha cai no chão junto com o jogador da Tunísia, e o jogador da Tunísia também empurra o Éder Militão. É um lance bem questionável de ser pênalti, vou ser sincero, muito sincero aqui para vocês, muito sincero. Mas, na minha convicção, não foi pênalti. É um lance bem discutível. É lance de muito contato, né? Que a gente sabe que escanteio tem muito contato. Eu não acho que esse contato tenha sido ao ponto de ser pênalti, né? Minha opinião. Mas acabou sendo pênalti e aí o Estevão foi lá, converteu 1-1 para a seleção brasileira. O Estevão, que é iluminado, que joga muita bola, a gente tem que falar desse cara aqui. E falando dele em seleção brasileira, ele é o protagonista no momento. Se for pra gente falar assim, assuma a responsabilidade, vai lá e tenta fazer um gol, a gente tem que colocar essa conta no Estevão. Mesmo que seja um garoto de 18 anos, mesmo que seja novo, ainda assim é o único cara que tá tendo qualidade para fazer isso, para assumir a responsa. Essa é a grande verdade. Estevão, nesse momento, é o jogador que ter qualidade da gente colocar a responsa nele, mesmo que seja novo. Independentemente, é o cara que chamou a responsa no jogo de hoje novamente. E aqui tá a cobrança de pênalti, vocês vão ver, Estevão muito bem posicionado, bateu muito bem, com muita confiança, tá bom? E aí, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-1. E aí, vem o fim do primeiro tempo, 1-1, um jogo pífio da seleção brasileira no primeiro tempo, pífio. E aí a gente já começa o segundo tempo com a seleção brasileira, né, os primeiros segundos, totalmente ferroados, indo pra cima, tentando cravar gol, e o Estevão tenta dar esse chute já nos 50 segundos, acaba que desvia na defesa e vai pra fora. E novamente, vindo também aqui a seleção brasileira de novo, atacando, tentando aos 5 minutos, a bola resvala na defesa e vai pra fora de novo. E foi um Brasil que foi tentando, essa é a grande verdade, mas a Tunísia também não estava muito por fora não. Vinha atrás tentou nesse lance aqui aos 9 minutos de jogo, e aí foi um lance perigoso, viu? Driblou ali o Marquinhos e quase fez um baita de um golaço frente ao Bento. Quase um baita de um golaço, tá bom? E aí o jogo foi discorrendo e aos 13 minutos o Éder Militão sentiu. E no jogo você via que no jogo em si, desde o primeiro tempo, o Éder estava meio desconfortável. Você via isso. Que ele dava um lance, ele, sentiu um trem aqui, não, vamos continuar. E aí acabou que ele sentiu, a gente lamenta muito, né, que tenha acontecido esse lance, porque é um jogador de extrema qualidade e para um jogo contra times de velocidade, ele na lateral é excelente. Só que o Ancelotti já sabia muito que isso poderia acontecer, ele, o jogador, né, ficou decepcionado, acabou acontecendo. Tomara que não seja nada de grave com o Éder Militão, esperamos. E aí, depois disso, rolou substituições, né, a tão polêmica substituição de Éder Militão e entrada de Fabrício Bruno. Fabrício, que foi bem constante nesse segundo tempo, foi muito bem. Não teve nada de erros, 0 erros, que foi muito cobrado, muito criticado, mas foi bem dentro de campo. Fabinho entrando e Casemiro saindo, Lucas Paquetá entrando e Bruno Guimarães saindo, tá? E aí teve outro lance da seleção brasileira aqui colocado para vocês, né, que eu tirei o print para vocês, deixa eu até ver que foi isso mesmo. Um lance em que o Brasil quase novamente chega perto, né, só que acaba isolando, né, com o Lucas Paquetá, essa é a grande verdade. E aqui um lance de extremo perigo no segundo tempo, logo aos 30 minutos. O Brasil vai para o ataque, o Vini dá uma baita de uma caneta, um baita lance, acho que foi o melhor lance dele no jogo, né, que foi o que ele quase conseguiu, mas ainda assim foi travado pela defesa, acabou não fazendo o gol.
Essa é a grande verdade. E aqui foi o lance. O lance em que determinou o pênalti, o outro pênalti para a seleção brasileira. Se eu não me engano, foi esse mesmo. Isso mesmo. O outro pênalti para a seleção brasileira. Pênalti, claro, estava na frente do juiz, houve o contato, não tenho o que discutir quanto a esse lance, muito bem marcado. E aí, vai o senhor Lucas Paquetá. E assim, nesse momento do jogo, a seleção brasileira também tem que entender uma coisa. Tem que ter um cobrador oficial. E esse lance foi descarado de que nós não temos... Parece que vai sendo passado um bastão pro outro e vai vendo o que dá. Parece que o Paquetá sentiu confiança, o Estevão falou, beleza, vou passar a bola para você. E bate de forma pífia. Assim, pífia, extremamente horrível. Na minha opinião, o Estevão tinha que ir e agora, nesse momento, o que está melhor cobrando é ele tem que ser o cobrador principal. Não tem essa de, vou passar o bastão para outro, não. Define um cobrador e pronto, acabou. É um problema também da seleção brasileira. Tem que definir um capitão certeiro, eu acho que o Marquinhos não é o Casemiro que é melhor. E o Estevão também tem que ser o cobrador oficial, que eu gostei dele. Muita confiança e bateu muito bem. O Paquetá foi muito mal, muito mal nessa batida. E você via também, na hora que ele posicionou, você falou assim, acho que ele vai errar. Não sei, viu? Na hora que eu vi, eu já percebi isso. E aqui teve a cobrança muito mal batida. Pegou embaixo demais da bola. Falta extrema de confiança, essa é a grande verdade. E aí o jogo foi ficando truncado, né? As seleções ficavam muito rechutadas, não conseguiam finalizar tanto. E acabou que novamente outro lance aos 43 minutos de jogo no segundo tempo. Poderia ter sido um pênalti. Esse eu acho que foi pênalti, porque houve contato dos dois jogadores, o Estevão cai no chão, então é um lance de pênalti, mas acaba que foi anulado pelo juiz, uma decisão muito absurda do juiz nesse momento, essa é a grande verdade. Mas aí beleza, continuou o jogo no segundo tempo, né, o finalzinho do jogo, acaba que a Tunísia tenta finalizar de novo, mas passa bem perto, tá? Perigosíssimo, não consegue finalizar. E aí, no finalzinho do jogo, o gol que talvez poderia ter sido gol e poderia ter matado o jogo, o Estevão dribla uns 3 jogadores aqui, chuta a bola, ela bate na trave e vai pra fora. E assim finaliza o jogo da seleção brasileira, com muitas expectativas de que talvez seria um jogo bom dentro de campo, mas que não apresentou um bom futebol. Falta muita coisa, são muitas coisas para se evoluírem dentro de campo. Essa seleção precisa demais de treinamento, demais de entrosamento e demais de confiança dentro de campo e estabilizar-se dentro de campo. Essa é a grande verdade. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise prévia. Tamo junto e até o próximo vídeo. Já se inscreve e comenta o que você achou, tá?